O mundo está em crise. O futuro do planeta é incerto. E o que nós estamos fazendo a respeito? Mas qual é, afinal, nossa responsabilidade? Nesse projeto, perguntamos às pessoas como você enxerga o planeta. Vem com a gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o entrevistador Pedro Henrique e estou aqui com o... Vanderlei Valdir. Vanderlei, eu tenho algumas perguntas para você sobre o meio ambiente. Tudo bem. Na sua opinião, como está o planeta? Olha, até onde eu sei e acompanho, o planeta está caminhando, né, para a saturação. O que eu vejo, essas mudanças climáticas, esse excesso de lixo que as pessoas jogam, o excesso de consumismo, enquanto isso não parar, a gente vai pagar esse preço, né? Mais cedo ou mais tarde, todos nós pagaremos esse preço. É verdade. Você costuma adotar alguma prática sustentável no seu dia a dia? A grande maioria, sim. Uns exemplos que eu faço, eu gosto de consertar coisas, então muitas coisas que eu vejo que dá para consertar, eu conserto, ao invés de jogar fora, né? E isso é bom para o planeta, mas algo que a gente não consegue, né, que vem da nossa cultura, nós estamos ainda engatinhando nesse processo de desenvolvimento ainda, está muito longe dessa conscientização. Mas como eu disse na primeira pergunta, né, o planeta sim vai pagar, nós pagaremos por isso, né? E o que eu faço na minha casa, né? Eu tento separar lixo, a gente joga o lixo no lugar correto e faz a destinação. Agora, até onde a gente é instruído, a gente faz. Ou seja, eu estou com a minha consciência tranquila em grande parte do processo. E o que você acha que cada pessoa pode fazer para ajudar a preservar o meio ambiente? É basicamente isso que você falou? Sim, primeiro é ter a conscientização do todo, né? Porque se eu fizer só a minha parte, o planeta, nós somos um todo, um depende do outro. Então, se todo mundo fizer a sua parte, e como que isso se faz, é na conscientização, na educação. Essa é o foco que eu acredito nas novas gerações que serão assim, né? Muito bem. Você sabia que colocar fogo em qualquer objeto ao ar livre é crime? Em qualquer objeto eu não sabia, mas onde geralmente a gente vê algum risco, né? Mata seca, próximo de rodovia, que vai acabar com a fauna, com a flora, isso daí a gente já tem essa consciência que isso é muito prejudicial, né? Aquela prática de soltar balões quando eu era criança, hoje raramente a gente vê isso. Então, acredito que a grande maioria da população está caminhando para essa consciência, né? É um processo contínuo e sem parar. Isso mesmo, muito legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vinícius Viana Alves, estou aqui com o Gilson. Bom, vou fazer algumas perguntas sobre o meio ambiente para você. A primeira pergunta é, na sua opinião, como está o planeta? O planeta hoje está muito ruim. O planeta hoje ele pede socorro, né? Então há muitas queimadas, muita devastação, então há muitas enchentes, né? Por causa da tanta poluição, muitas enchentes destruindo tudo, muitas queimadas.
muitas secas extremas que acabam sendo prejudicando todo aí o planeta, o meio ambiente. A segunda pergunta é: você costuma adotar alguma prática sustentável no seu dia a dia? Se sim, qual? Sim, eu sempre procuro separar tudo que é reciclável. Então eu procuro nunca jogar nada que é reciclável, separando tudo certinho, para que seja recolhido e levado a um ponto certo, onde seja reaproveitado e não seja jogado na natureza. A terceira pergunta é: o que você acha que cada pessoa pode fazer para ajudar a preservar o meio ambiente? A pessoa tem que se conscientizar mais, né? E evitar jogar coisas nos rios, né? A gente vê muitos sofás, muitas coisas jogadas em rios, onde acaba tendo muitas enchentes, prejudicando muito a natureza, né? Então, ter uma conscientização maior dessas pessoas. E por último, a última pergunta é: você sabia que colocar fogo em qualquer objeto ao ar livre é crime ambiental? E o que você pensa sobre isso? Sim, realmente colocar fogo não é proibido, não pode, que se acaba contaminando, né? O ar, a natureza. Então eu penso que tem que ter um trabalho maior de conscientização desse povo para o povo saber que realmente que isso é muito prejudicial. Que não coloque fogo em mato, em imóveis, então que seja destinado ao lugar certo. Hoje tem os ecopontos, né, onde são recolhidos esses móveis velhos, essas coisas velhas, então não precisa ficar jogando em qualquer lugar. Então tem que ser uma consideração maior desse povo para que leve a um destino certo, para que seja reaproveitado e destinado a um ponto certo, para assim melhoraria muito a natureza e o nosso mundo. É isso. Obrigado pela sua ajuda. Obrigado pela atenção. Bom, Marcelo, na sua opinião, como está o planeta? O planeta, do ponto de vista ambiental, está caótico. A gente percebe isso pelas várias mudanças que estão ocorrendo, né, no planeta como um todo. Nós temos invernos rigorosos, verões também com temperaturas elevadas, chuvas intensas concentradas num pequeno período, uma grande parte de seca, sem chuva. Então a gente percebe que o clima no planeta está um pouco caótico. Bom, você costuma adotar alguma prática sustentável no seu dia a dia? Se sim, qual? Eu costumo separar o lixo reciclável. Como aqui onde a gente mora tem uma pessoa que passa recolhendo esse lixo, então a gente aqui em casa costuma separar o lixo reciclável. Bom, o que você acha que cada pessoa pode fazer para ajudar a preservar o meio ambiente? Bom, são diversas ações pequenas que as pessoas podem praticar e que vão, num todo, como um conjunto, ajudar muito o meio ambiente. Por exemplo, parar de jogar lixo na rua, que eu vejo muito isso daí. Segunda coisa, separar o lixo reciclável, para que a gente não tenha muito lixo sem ter o que fazer com ele. Ou você teria que jogar num lixão, num aterro, para cidades que têm aterro. Se você recicla esse lixo, você consegue diminuir o volume de lixo produzido, sem ter a destinação para ele. Bom, e para finalizar, você sabia que colocar fogo em qualquer objeto ao ar livre é crime ambiental? O que pensa sobre isso? Sim. Eu acho isso bom. Por quê? Porque a gente já morou numa cidade onde se queimava cana. E quando tinha a época de queimada da cana, era terrível. Primeiro, o quintal ficava cheio de fuligem. Segundo, o ar ficava todo poluído. Você respirava aquele ar, você sentia aquele cheiro de queimado no ar. Então isso é apenas um exemplo. Hoje essa prática já é proibida, já não pode mais. Então você percebe que o meio ambiente já melhorou bastante por causa disso. E também existem pessoas que costumam, ao invés de pegar o lixo e recolher o lixo, costumam colocar fogo. Já cansei de ver isso também. Tá? Então as pessoas juntam o lixo e tacam fogo. Aí você vê aquela fumaça, aquele cheiro de queimado, que é terrível, né? Bom, é isso. Muito obrigada, Marcelo. Por nada. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Estou aqui com a Luciene.
Luciene, eu vou fazer algumas perguntas para você, ok? Ok. Luciene, para você, o que o meio ambiente representa para sua vida? Para você? Para mim, o meio ambiente representa a vida, porque na verdade ele é a resposta da natureza para tudo que a gente precisa, né? É dele que a gente tem a nossa sobrevivência, né? É através do meio ambiente que a gente tem as coisas para sobreviver. Então, para mim, ele é vida, por isso ele merece ser cuidado, preservado e respeitado. Luciene, na sua opinião, como está o planeta? É lamentável, porque na verdade o ser humano está acabando com o nosso planeta. A ganância, as vaidades individuais, a sede pelo poder está fazendo com que o homem destrua, né, a natureza, e o nosso planeta está chegando ao fim, infelizmente. Infelizmente. E você costuma adotar alguma prática sustentável no seu dia a dia? Eu tento, embora eu acho que seja insuficiente. Mas nas minhas práticas cotidianas eu tento economizar água, economizar energia. A gente trabalha também com a reciclagem. Então são pequenas atitudes que podem contribuir. Ainda é muito pouco. Acho que a gente poderia fazer muito mais. E o que você acha que cada pessoa deve fazer para preservar o meio ambiente? Acordar para a vida, né? Porque do jeito que as coisas estão, com essa destruição total, é uma autodestruição do ser humano, porque quando não preserva o meio ambiente, não conserva a natureza, a gente está se autodestruindo. Então é hora de acordar, né? Os seres humanos, esses lixos de pessoa, têm que acordar para a vida e começar a adotar práticas que dê sustentabilidade para o nosso meio ambiente. Como a reciclagem, a economia de água e de luz. E para você, Luciene, qual você acha que é o papel do governo e das empresas na proteção ambiental? O governo tem uma parte muito importante, né, que enquanto governante do país, e como a gente fala de meio ambiente, é do mundo, né? Então todos os governos deveriam investir mais em educação permanente, em educação nas escolas, né, desde os pequenininhos, falando sobre a conservação e práticas sustentáveis, porque a escola ela é formadora de opinião e também formadora de consciência, né? Então, se os governos incluíssem essa discussão em currículos, em grades curriculares, acredito que a gente teria um bom resultado. As empresas têm um papel aí fundamental nesse processo, porque elas são grande, na sua maioria, responsável aí pela contaminação, né, os gastos de energia. Se você for fazer uma proporção, a população de modo geral, ela influencia e prejudica o meio ambiente aí numa porcentagem, podemos dizer, de 5%, quando as empresas é a maior responsável por essa destruição, né, do meio ambiente. Então, as empresas teriam que criar consciência e também adotar práticas sustentáveis para contribuir aí com o meio ambiente. E Luciene, a senhora sabia que colocar fogo em objetos, em qualquer objeto, ao ar livre, é considerado um crime ambiental? Lógico que eu sabia. Mas, você sabia, mas o que você acha o que você pensa sobre isso? Eu acho uma idiotice, as pessoas têm que ter mais consciência. Por exemplo, tem gente que joga bitucas de cigarro, tem gente que faz queimadas. Ridículo isso, é crime ambiental, é crime que destrói tudo, então as pessoas têm que ter consciência. Um crime intelectual também. Então, assim, ridículo. As pessoas realmente
tem que botar a mão na consciência e parar de fazer essas idiotices. Até porque se jogar algo queimando ao ar livre pode causar um incêndio generalizado na região. Sim, e quem será o prejudicado? Sem contar que essas queimadas, tudo que acontece, acaba com o nosso sistema respiratório. É verdade, eu concordo com a senhora. Uhum. Essa foi Luciene Nunes. Oi. Uma boa noite. Boa noite. Depois de ouvir diferentes perspectivas, a mensagem é clara. O planeta está em nossas mãos. A sustentabilidade não é uma moda, é uma urgência diária que precisa de pequenas mudanças, mas constantes de hábitos. E o conhecimento é a chave. Saber que, por exemplo, colocar fogo em objeto ao ar livre é crime não é só informação, é um dever cívico. O desafio é grande, mas a solução começa com a pergunta: qual prática sustentável eu vou adotar hoje? Não espere pelo governo nem pelo vizinho. Seja você a mudança, o planeta agradece. Mude o seu dia a dia, mude o mundo.